Boa noite, amigos e amigas que acompanham o programa Cidadania, programa que você já aprendeu a gostar toda quinta, né? O programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje aqui comigo, ao lado, eu e Sheina Gomes, meu amor, minha paixão, e aqui divide a bancada comigo, né? Tratando de um assunto super importante, um assunto que eu reputo que a justiça irá, sem sombra de dúvidas, trilhar esse caminho sem volta. Eu me refiro aos meios alternativos de solução de conflitos. Não há como imaginar que os conflitos sejam todos solucionados pela via jurisdicional, como se a sentença fosse o único meio. Indiscutivelmente, o tema meios alternativos de solução de conflitos, onde a gente destaca a conciliação, a mediação, a negociação no estrito senso, enfim, as técnicas e meios de consensualização são muito importantes. E hoje a gente vai tratar aqui, dando um enfoque realmente interessante para você, de forma franca, aberta, com um grande entrevistado, com um grande conhecedor do tema, um professor e, ao mesmo tempo, uma pessoa que já se utilizou e ainda se utiliza em todos os conflitos que, de algum modo, ele tende a, vamos dizer, a enfrentar esses meios alternativos. Não é isso, Sheina? Oh, boa noite, não é? A gente está aqui, essa bancada diferente hoje, né? É um prazer enorme. Vamos aqui tratar desse tema importante, não é isso, meu amor? Sim, boa noite. E hoje, né, quinta-feira, não poderia ser diferente, o Cidadania vem até você para trazer informação de forma simples, descomplicada e deixá-lo cada vez mais bem informado. E o programa hoje será apresentado pela bancada completa, por Joyce, Erval e eu. Diferente, né? Diferente, mas com a bancada desta vez completa, mais uma vez. O programa Cidadania é produzido em parceria com a TV Câmara e o Instituto Novo Eleitoral, sendo apresentado hoje, como já falei, pela bancada completa, e às 19h30, com reprise também aos sábados no mesmo horário. Estamos também sendo transmitidos pela TV RN e os seus diversos meios aí de divulgação. Você também pode assistir o nosso programa pelo YouTube, pelo canal Novo Eleitoral e no site www.novoeleitoral.com. E pode se comunicar aqui conosco através do nosso WhatsApp 999059769 e o Facebook, Programa Cidadania, e o Twitter, @cidadania_TVC. Então participe, mande sua pergunta, sua sugestão de temas para serem discutidos aqui nos próximos programas. Fique à vontade que o programa é para vocês. Exato, né? Esse destaque que a gente dá, essa interatividade, esses diversos meios que a gente estabelece aqui para se comunicar com vocês, WhatsApp, Instagram, Twitter, é justamente para você efetivamente fazer o programa. Essa é a marca do Cidadania, nunca se repetir, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje, como a gente destacou, nós vamos bater esse papo com o professor Albêniz, já, professor José Albêniz, como ele gosta de ser chamado. Mas antes aqui vamos introduzir, né, meu amor, o tema. Exato. Eu hoje só estou querendo lhe chamar de meu amor, né? Está se achando muito em casa. Pois é, já. Exatamente. Mas nós se sentimos em casa, né? Com amigo e amiga, nós sentimos em casa. É uma grande família, família Cidadania. Mas é o seguinte, pessoal, eu queria começar a destacar, Sheina, esse ponto, chamando a atenção da importância hoje dos meios alternativos de solução de conflito. E, ao mesmo tempo, destacar o que são esses meios. Por que da existência desses meios? Vejam, nós costumamos, a sociedade brasileira se acostumou com o que a gente chama da cultura da adversariedade, do litígio. Ou como eu gosto de destacar, eu gosto de dizer que o brasileiro tem um espírito de porco. Ele briga demais. Ele chega, muitas vezes, dentro de um processo, ele não consegue ter a racionalidade necessária para verificar que o acordo naquele momento, se ele pensar racionalmente, é melhor para todo mundo, inclusive para ele, que é a preocupação. E aí ele quer porque quer litigar. Então, o destaque que a gente dá inicial é explicar, olha, você tem a conciliação, que já é, vamos dizer, o meio mais explorado, que a gente conversa muito sobre isso, que juízes, advogados, membros do Ministério Público já trabalham com essa conciliação e que agora nós temos, vamos dizer, não é que seja novidade, mas agora está mais mediatizado. A mediação,
que é um instituto muito interessante. No decorrer do programa nós vamos destacar aqui a diferença em um e de outro. Da negociação no sentido amplo, inclusive a necessidade que eu particularmente tenho de fazer com que as pessoas sentem numa mesa, vamos dizer assim, para conversar antes de pensar num processo, que é uma coisa que o Brasil não tem. Então eu destaco nesse primeiro momento a importância social. Muitas vezes, aquele velho jargão, o pior acordo é muito melhor do que qualquer sentença. Eu não tenho dúvida nenhuma, experiência que a gente já tem magistrado aí por mais de 17 anos, verificando que a emoção se sobrepõe muitas vezes à razão, eu começo essa discussão desse modo, Sheina. Pois é, e o novo CPC, né, e a lei da mediação, na mesma linha das legislações anteriores, prestigiam demasiadamente os meios alternativos de soluções de conflitos, ao ponto, inclusive, de todos os processos que admitam em tese composição, ter que ser designada uma audiência para a realização específica da atividade consensual, ou seja, o que antes só acontecia no meio do processo e sem obrigatoriedade formal do comparecimento das partes para tal fim, passa hoje a ser o primeiro ato do processo. A Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça chega a mencionar, inclusive, a criação dos centros de conciliação, aos quais ficaram conhecidos como CEJUSC, Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, no qual, além de tentar resolver os processos que já existem na estrutura do Poder Judiciário, o cidadão aí, antes mesmo de adentrar, né, de ajuizar uma ação, ele pode procurar o CEJUSC e sentar com a outra parte e ver uma solução pacífica e que se resolva antes mesmo o problema de se entrar com a ação judicial. O CEJUSC também faz esse tipo de trabalho, lembrando que o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte já tem esse centro de conciliação, que inclusive Erval é até o diretor do CEJUSC, o coordenador do CEJUSC, que já também trabalha aí a questão da conciliação e da mediação, que ele tanto defende e que hoje vem sendo prestigiado pelo novo Código de Processo Civil. Exato. Agora, interessante, a Sheina muito bem pontuou as novidades aí apontadas, e eu vou até destacar em específico já mais novidades desse novo CPC, mas eu chamo a atenção que o CPC atual já prestigia deveras a conciliação, quando, por exemplo, no artigo 125, inciso 4, diz que o juiz pode, no meu entender, é um pode no sentido de deve a qualquer tempo tentar a conciliação, estimular, os advogados devem se preocupar. Então, não é de tão novo assim, a gente precisa incorporar essa cultura. Por exemplo, Sheina, você que é advogada militante, Joyce também, sabe que os juizados especiais, todo o sistema dos juizados, não só os estaduais, o federal e agora o novo juizado da Fazenda Pública, formam o que alguns chamam de microsistema, ou sistema dos juizados, todos eles, o norte de atuação é justamente a busca pela conciliação. Entretanto, o que eu vejo, assim, que na maioria das vezes, eu acho que está ligado essa questão da conciliação há uma cultura. Porque muitas vezes, quando nós chegamos na dita audiência, né, de conciliação, muitas vezes os juízes só perguntam se há possibilidade de acordo entre as partes. Não se discute ali, não se tenta, não se utiliza as técnicas de mediação, de conciliação, para verdadeiramente se chegar a um consenso e encerrar o processo ali. O que eu vejo como advogada que milito há alguns anos é essa falta de empenho, né, de alguns profissionais que atuam aí no Poder Judiciário, de verdadeiramente buscar a conciliação das partes e encerrar o litígio ali naquele momento. Eu entendo que ainda é muito falho e também é uma coisa cultural, mas que com a implantação aí do novo CPC e utilizando-se aí até do CEJUSC, essa realidade ela tende a melhorar, tende a efetivamente ser trabalhada em cima das técnicas existentes aí de conciliação e mediação. E o melhor de tudo, você tocou no ponto nodal, penso eu, que é a questão da conscientização, primeiro da própria sociedade, segundo, dos profissionais do direito de um modo total. É inadmissível
que a gente se restringe, como você colocou, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, se a crítica foi a eles, mas também os advogados, os profissionais de um modo geral, se restringem a perguntar, cada uma em suas respectivas atividades, você tem acordo. Isso, para mim, é mesmo que não tentar a conciliação. A busca do consenso, muitas vezes restabelecendo a comunicação, é o norte central de tudo isso. Tanto é verdade que, para a gente finalizar aqui, Sheina, a discussão desse debate, e chamamos o professor José Albêniz para incluir no debate, eu chamo a atenção somente a um aspecto do novo CPC, porque os outros eu vou conversar no próximo bloco, evidentemente nós vamos avançar, que é o destaque, a audiência quase que obrigatória do novo CPC. Eu digo quase que obrigatória porque as duas partes podem tempestivamente dizer que não querem nem mesmo se sentar já no início do processo. Isso é muito ruim se as partes fizerem. Porque as partes têm que começar a ser mais objetivas, a sopesar a relação de custo e benefício. Empresa, por exemplo, para a gente finalizar aqui, empresa vai ganhar ou vai deixar de perder com o acordo. Isso tem que ser botado na ponta do papel. O acordo é bom para todo mundo. Com certeza. Bem, e é sobre esse tema que iremos tratar aqui no próximo bloco com o professor José Albêniz, que é coordenador do curso de Direito da UFESA, e professor da disciplina objeto do nosso debate de hoje, bem como um profundo conhecedor da prática do Instituto, por ter já trabalhado nos projetos do Tribunal de Justiça, oportunidade em que fará a devida distinção entre mediação e conciliação, ressaltando que nesta o conciliador proporá a solução, enquanto naquela o mediador estimulará as partes para que as mesmas sozinhas cheguem a um consenso comum. Então, você não pode perder o programa de hoje, que também noticiará um novo projeto aí do Código de Mossoró, o qual, em parceria com as práticas jurídicas da nossa cidade, propiciarão aos jurisdicionados mais uma oportunidade de resolverem os conflitos sem que necessariamente haja aí uma decisão judicial. Fique ligado, programa Cidadania. Volta daqui a pouquinho.